Patrimônio cultural em pedaços, preservação, museus e por que isso é importante. Por que isso é importante? É importante a gente saber de onde a gente veio, entendermos o nosso passado e termos a memória disso fixada, de maneira que não apenas nós, mas as gerações futuras vão poder ter acesso a essa memória. Então essa é a grande questão. Leva, eventualmente, para um questionamento até. Não, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, o que ficou para trás não importa, importa a gente seguir. Será? Será que não importa a gente saber de onde a gente veio e como chegamos? E o mais importante de tudo, como chegamos até aqui? Será que esse conhecimento não vai nos permitir não cometer erros que foram cometidos anteriormente? Então, a questão da memória de um grupo humano, de uma sociedade, ela cruza também com a memória individual, com a memória pessoal, de você se conectar, de você saber de onde você é, de onde você pertence, da sua identidade, de você se identificar, né? O ser humano é um animal gregário, é um ser vivo que necessita dos laços sociais com os seus pares. Então, ao mesmo tempo que temos uma individualidade e uma identidade pessoal, essa identidade pessoal se cruza, né, com identidades grupais, com identidades sociais maiores. E essas identidades sociais maiores, elas fazem parte de uma memória coletiva. Então, você tem, por um lado, uma memória individual, você tem, por outro, uma memória coletiva, e elas estão entrelaçadas. Então, na hora que você anula uma delas, a outra vai sair prejudicada. Não tem como evitar isso. Só que é, de fato, uma questão problemática, num certo sentido. Então, vamos preservar o passado. O quê? Depende de que história você quer contar. Que história quer se dar a primazia? Essa escolha que é feita em determinados, né, que vai sendo feita ao longo da história de uma nação, da história de um povo, essas escolhas de quais memórias são preservadas, na verdade, falam muito do que é aquela sociedade naquele momento. Essas questões, elas estão constantemente se cruzando. Eu vou escolher manter um determinado monumento porque ele é importante por conta de um determinado fato histórico que eu quero preservar. Mas aquele outro, não, isso não tem importância. Podemos destruir e construir um shopping. Como que se contrabalança isso? E o que faz parte dessa memória? Então, são monumentos, são grandes construções, são pequenos objetos, são histórias contadas. Então, eu vou ter essa memória oral, vou entrevistar anciões, pessoas que vão poder me dar uma narrativa de um passado que não está mais presente, e essas memórias orais são importantes. A receita de uma comida, um determinado alimento, uma maneira de fazer determinada coisa. Não, hoje em dia a gente não faz mais assim, imagina, tem a máquina, muito mais fácil. Mas aquela maneira de fazer tem que ser preservada, essa memória. Uma música, línguas. Quantas línguas hoje estão extintas? É importante preservarmos as que ainda existem. O patrimônio, essa memória, é esse todo. Isso também foi um caminho, né, para se chegar a essa conclusão. Não vamos preservar apenas um monumento, vamos preservar um todo. Na hora que você preserva, como que você preserva? Então, deixa lá estático. Essa casa aqui é importante, é desse personagem histórico, vamos deixar ela como que congelada, né, da maneira que ela era
na época que aquele personagem histórico viveu, e aí então ela vai ser um museu hoje e as pessoas vão visitar. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, vamos reutilizar aquela casa, vamos transformá-la, como por exemplo a Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, que era uma avenida dos Barões do Café de São Paulo, hoje temos 3, 4 dessas casas apenas preservadas, algumas caindo aos pedaços, prestes a serem demolidas, outras que de alguma maneira ganharam a preservação da sua memória e, ao mesmo tempo, elas ganharam uma vida nova, a gente pode dizer. Então, eu dou o exemplo de novo da Casa das Rosas. Então, é um local hoje de exibições temporárias, de atividades culturais diversificadas. Então, as pessoas vão, frequentam, olham, veem os ladrilhos como eram, enfim, entram na casa, vivenciam essa casa, e ela é meio que a entrada de um grande prédio comercial, moderno, de aço, metal e vidro, né? Então, ela foi, de alguma maneira, esse patrimônio, esse monumento foi incorporado a uma maneira atual de viver. Então, também essa é uma questão importante no patrimônio. Como que você preserva? Então, você preserva significando, retransformando aquele monumento, aquele local para ser usado modernamente na atualidade, você mantém ele congelado. São decisões que têm que ser feitas, tomadas à medida que, dependendo também como você quer passar essa mensagem. Não existe um certo ou um errado, mas são todas essas questões que perpassam essa necessidade de nós mantermos uma memória. E mantermos uma memória o mais democrática possível, então incluindo todos os vários grupos sociais que compõem uma nação. Não basta apenas preservar a memória de um grupo específico, né? A gente tem que procurar preservar a memória de todos os grupos sociais.